Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero compartilhar com vocês algo que está escrito no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, a partir do verso 8. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha aí na sua. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Olha só que coisa linda, né? Esse homem, que era um comandante extremamente bem sucedido, ele vai até a terra de Israel, debaixo de uma informação de uma jovem que disse que na terra de Israel havia um profeta que poderia curá-lo, e ele chega lá, fala com o rei se assusta, diz: não estou no lugar de Deus, e o profeta, como nós lemos aqui, disse: então deixe que ele venha até mim, e ele vai saber que há Deus em Israel. E o que acontece é exatamente isso que nós acabamos de ler. Há algumas lições aqui que nós precisamos tirar para a nossa vida. Primeiro, ninguém pode chegar diante de Deus de forma imponente e orgulhosa. Aquele homem chega ali e a primeira coisa que Deus faz é quebrar o orgulho dele. E o profeta recebe exatamente essa orientação, nem sai para falar com ele, manda um empregado falar com ele e dá a ele as orientações do que ele tinha que falar. Como isso deve ter sido difícil para um rei que estava acostumado a receber pessoas, a um rei não, a um comandante que estava acostumado a receber pessoas em audiências, né, para tirar dúvidas, para reclamar alguma coisa. Agora ele está ali e nem é recebido pelo profeta, ele é recebido por um empregado. Ora, e a palavra era: olha, você vai lá se lavar no Rio Jordão. E ele sai dali indignado. A impressão que eu tenho é que ele estava indo embora, né? Ele estava indo embora. Olha, essa é a primeira coisa. Deus, ele não faz nada no coração do soberbo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. Naamã estava sendo quebrado para receber uma vitória. E muitas vezes Deus faz assim conosco. Deus quebra o nosso orgulho para nos dar uma vitória, né? E aí, aquele homem ali, se sentindo humilhado no seu orgulho, ele decide ir embora, né? Olha, queridos, nós não podemos perder a batalha para o orgulho. É melhor se quebrantar logo, é melhor entender que Deus está no controle disso e se humilhar diante dele e reconhecer que você pode ser uma pessoa muito bem colocada nesse mundo, mas diante de Deus você não é nada. Mas os humildes ele concede a sua graça, porém aos soberbos ele resiste. Ora, Naamã disse: vou para casa. Há rios muito melhores na Síria. Eu não poderia ir lá neles, né? Eu tenho que ir nesse rio Jordão. E aí ele despreza a orientação de Deus. Por que não Abana e Farpar? Por que o rio Jordão?
A palavra de Deus diz, mais propriamente o apóstolo Paulo, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as que são. Não é muitas vezes o melhor que você tem que vai fazer a diferença na sua vida, mas exatamente aquilo que você menos valoriza. Muitas vezes nós estamos em situações assim, e aí ele é confrontado pelos seus empregados. Disse: olha, se o profeta não tivesse dito ali, olha, faça uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Por que não pode fazer, eu faço? E às vezes a gente vive essa contradição. Parece que damos mais valor à coisa difícil do que à coisa fácil, né? E o fácil, que muitas vezes desprezamos, é onde nós encontramos as grandes riquezas. A Bíblia fala: se que com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, será salvo. É aparentemente fácil. Você não tem que subir nenhuma escadaria de joelho, você não tem que fazer nenhuma promessa louca, não. Se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai ser salvo. Há uma outra coisa aqui que nós aprendemos. Se você pode fazer muito, por que não fazer o mínimo? E o mínimo é obedecer às coisas básicas, às coisas simples que Deus tem orientado na sua palavra. Obedeça ao mínimo. O que acontece? Naamã, ele vai até o rio Jordão. Ele vai até ali. Olha, queridos, às vezes nós não conseguimos dimensionar o desespero de alguém que sofre com uma doença muitas vezes crônica, persistente, rotineira. Aquele homem, ele ficou como que cego até diante da sua dor, até que ele é convencido. E olha, nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo a tomar uma atitude de simples obediência a Deus através do seu Filho Jesus Cristo, né? Hoje nós estamos diante de uma coisa muito simples, diante de uma pandemia. Fique em casa. Não é simples, mas a vitória está aí. Fique em casa, né? Então é essa coisa que Deus faz conosco. E aí Naamã, ele é quebrado. Por quê? Ele mergulha 7 vezes. É um número que aponta para perfeição, para algo completo. Ele mergulha 7 vezes e sai totalmente curado. Bom, todo aquele processo de quebrantamento, de humilhação, fez com que ele reconhecesse que só há um Deus, e é o Deus de Israel. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus e Deus são um só. Ele diz: eu e o Pai somos um, né? Ele mesmo diz: olha, quem vê a mim vê ao Pai. E aí ele vai lá e se quebranta e reconhece isso. Olha, diante da situação que nós estamos vivendo, temos que viver o simples. A primeira coisa, olhar para Jesus, confessar Jesus, seguir a Jesus. E quando a gente entende que isso é uma coisa que eu posso declarar com a minha boca, como diz lá em Romanos 10, quando eu posso entender que as coisas preciosas estão nos vasos pequenos, elas estão nas atitudes simples de obediência, nós obtemos vitória. Olha, você pode ser uma grande pessoa, um grande empresário, pode ser um homem muito rico ou um homem muito pobre, não importa. O importa é que a sua vitória está em obedecer às coisas simples que Deus tem ordenado na sua palavra. A minha oração é que você observe isso na sua vida e que você aprenda a ouvir a voz de Deus e não complique as coisas. A resposta está nas coisas mais simples que a obediência requer de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia. Um grande abraço e lembre-se, né? Quebrante-se, né? Quebrante-se e faça o simples e Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém.